Pessoal, no vídeo anterior de Tolkien, uma calamidade foi inserida na obra, o Padre Zion, o Lamentador. Uma força capaz de arrancar cabeças de humanos comuns com golpes únicos, capaz de explodir um touro de 1.600 quilos, dopado com seu punho. E uma fé extrema somada com um desejo forte por justiça. Pelo menos, foi isso que esse personagem demonstrava até então. Zion seria o lutador escolhido pelo mafioso Wakabayashi e Kishi Miyazawa a escolha de Shindou Hikimaru. Ambos fariam uma partida especial, onde máfias rivais lutariam pelos direitos das partidas clandestinas na cidade, mais uma quantidade elevada de dinheiro. O vídeo de hoje começa com vários carros chegando e de um prédio, um capanga questionava: "Ô chefe, a luta de hoje não é um evento fechado?" Hikimaru respondia: "Eles são os soldados da família Wakabayashi. Aumentem a segurança." Nos era mostrado a família de Shindou Hikimaru. Eles mandavam os mafiosos passar por uma porta de detector. Em seguida, reforçavam passando o detector de metais para localizar onde estavam as armas. E um dos seguranças dizia: "Desculpe, mas você não pode trazer armas para dentro do salão. Deixe-as aqui." O Yakuza da família Wakabayashi resmungava, mas entregava sua arma. Nos era mostrado uma pilha de armas dos rivais, pistolas, revólveres e afins. Aí eles continuavam até que de repente o sensor da porta apitava enlouquecidamente. Era o próprio chefe Wakabayashi que abria seu terno e mostrava muitas armas. Mais especificamente 4 pistolas e 2 metralhadoras. Em seguida, um dos guardas dizia: "Certo, o Sr. Wakabayashi pode entrar sem ser revistado, os demais continuarão." Wakabayashi entrava e dizia: "Vocês são muito cuidadosos por aqui, hein?" O segurança dizia: "Desculpe, senhor, é que já ocorreu incidentes." Wakabayashi comentava: "Se ocorrer incidentes, não podemos desperdiçar os corpos." "Eu conheço um restaurante chinês que tem corpos como ingredientes para a sopa de macarrão. É uma delícia. Vocês podem vender para eles. Inclusive, gostei de você, então vou levá-lo lá algum dia." A cena cortava para a sala de espera, onde Kibo se alongava e Hikimaru alertava: "O estilo de Zion é uma mistura de boxe e luta livre. Ele é bem forte fisicamente, mas nunca participou de uma luta formal por causa das crenças e de sua religião. Sua religião possui regras estritas. Ele enxerga as artes marciais como violência. Zion é um padre." Kibo continuava ignorando enquanto se alongava, até que ele parava e ia pegar um copo d'água. Hikimaru pontuava na sequência: "O ground pound dele é especialmente perigoso. É chamado de destruidor de rochas. Inclusive, eu vi que ele repartiu um touro ao meio." Kibo sorria e dizia: "Destruidor de rochas, hein?" Kibo tomava um copo da água e nessa hora nos era mostrado o líquido preenchendo o seu estômago. A cena cortava para um capanga de Wakabayashi sussurrando e o chefe dizia: "Então ele bebeu." "Entendo, maravilha." Voltávamos para Kibo, colocando o copo vazio e dizendo: "Muito bem, vamos ver esse padre então." Enquanto Kibo percorria o corredor vazio, a divagação na mente do padre nos era mostrada. "No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite." Sim, é dito isso nas Santas Escrituras. A terra era desorganizada e vazia. As trevas cobria tudo. Nos era mostrado Kibo chegando e vendo seu oponente aguardando no ringue sem público. E a divagação do padre continuava: "Mas Deus ordenou que houvesse luz." O padre olhava para Kibo, vislumbrava o cenário dele, colocando a mão no rosto do rapaz, erguendo seu braço e golpeando. O rosto de Kibo era completamente destruído. E o padre pensava: "Deus, meu pai, perdoe os pecados que irei cometer." Diante do rapaz, o padre Zion dizia: "Senhor Miyazawa, eu tenho um pedido. Por favor, não pense em mim como um ser humano. Pense em mim como um demônio. Matar um demônio não é um pecado. Então, por favor, você não sentirá qualquer culpa. Digo isso porque também pensarei em você como um demônio. Afinal, eu planejo te matar." A cena cortava para uma mesa de apostas, onde Shindou Hikimaru dizia: "A aposta é de 300 milhões, você já sabe." Wakabayashi respondia: "Sim, eu trouxe pra cá em dinheiro." Hikimaru levava um deck de cartas e dizia: "Aqui, pegue uma carta de proibição, por favor." Wakabayashi resmungava: "Ah, eu não preciso disto. Por que as lutas clandestinas precisam dessas regras de merda?" Hikimaru respondia questionando: "Você está querendo lutar sem nenhuma regra?" Wakabayashi respondia prontamente: "Claro,
Eles podem fazer qualquer coisa e o perdedor será ingrediente para uma sopa de macarrão de um restaurante chinês que eu frequento. Retornávamos para a arena, onde Kibo dizia: Padre, eu não sou um demônio. Mesmo em uma luta de vale tudo, eu tenho minhas próprias regras, porque eu sou um homem. Voltávamos para a mesa de apostas, onde o Akabayashi exclamava: Eles podem fazer o que querem. Nós estamos apostando 300 milhões. Então o maldito do perdedor vai virar a porra de um ingrediente pro meu macarrão favorito. Voltávamos para Kibo, que dizia: Você não vai gostar de como isso vai soar, eu tenho certeza. Mas um servo de Deus não deveria dizer que vai matar alguém. Isso fará Deus ficar realmente triste. Xion absorvia aquelas palavras de olhos fechados, já Kibo entrava em guarda e continuava dizendo: Homens realmente fortes deveriam ser gentis com os outros. Minha arte marcial não é usada para matar. Eu a uso para eliminar absolutamente ninguém. Xion abria os olhos e questionava: Ó Senhor meu Deus, quantas provas serão me dadas? Sim, todo mundo me pergunta isso. Não há salvação para esse ou aquele, eles dizem. Mas o Senhor é meu escudo e minha honra. Apenas o Senhor pode nos salvar. Xion entrava com sua esquerda veloz, Kibo desviava, via a direita vindo e Xion dizia: Ó Pai, abençoe seus filhos e seu povo. Kibo desviava de um gancho, em seguida de um direto com a mesma mão. Depois dizia: Eu nunca vi um lutador me atacar enquanto recita a Bíblia, mas eu já levei muitos socos tão fortes quanto os seus. Kibo contra-golpeava com sua direita, que era bloqueada, e bloqueava a direita do seu oponente. Em seguida, Kibo bloqueava a outra direita e nos era mostrado o Akabayashi dizendo: Ele possui grandes instintos de ataque, mas Xion tem mais poder destrutivo. Afinal, um demônio abriga na mão direita de Xion. Retornávamos para a arena, onde Kibo se afastava, olhava para sua mão e via um corte, galera, em carne viva, como se tivesse sido cortado por uma faca. Sem dar tempo, Xion disparava para atacar, mas Kibo bloqueava e chutava. Xion bloqueava o ataque e o Akabayashi voltava a comentar: Quando ele ataca, ele arranca a carne. E veja, ele conhece técnicas de MMA e luta livre. Kibo era quedado e Xion se preparava para começar seu ground and pound. Enquanto isso, Akabayashi continuava dizendo: Esse é o destruidor de rochas que comentam. Kibo chutava o corpo do seu oponente e se afastava. Já o Akabayashi golpeava o chão. Kibo arregalava seus olhos e nos era mostrado um rasgo no ringue, como se tivesse sido feito novamente por algo cortante. Xion se levantava e nos era mostrado o Akabayashi, que questionava: Eu me pergunto, por que Deus deu a ele uma coisa dessas? Eu acho que isso pode transformar um anjo em um demônio. Hikimaru questionava: Do que você está falando? O Akabayashi respondia: Olhe com atenção os ossos do punho dele. Possui saliências. Seu poderoso punho pode destruir o inimigo como um cinzel. Nos era mostrado, galera, a mão de Kibo sangrando graças ao osso pontiagudo no punho de Xion. E Kibo dizia: É verdade, né? O Bu de Budou significa fender o ataque da lança, certo? Muito bem, eu não posso esquecer minhas regras, mesmo contra um demônio. Mas admito, é uma arma perigosa que você tem nos punhos. Com certeza deve ser legal ter algo assim. Xion disparava e dizia: O cheiro da morte me transformou num lutador mortal. Kibo respondia com um pisão na perna e um gancho no rosto. O Akabayashi via aquilo e comentava: A única vantagem de Kibo é essa sua velocidade. O Akabayashi olhava pro relógio e Hikimaru percebia aquilo. Em seguida voltávamos para a luta, onde Kibo desviava de 2 swings, em seguida desviava de um golpe em linha e alertava: Mas isso não irá durar muito, padre. Eu tenho minhas próprias regras, então lutarei respeitando elas. Kibo acertava o rosto do seu oponente e em seguida percebia algo estranho. Era Xion, se recuperando e devolvendo 2 socos rápidos que eram bloqueados. Kibo ficava sem pele numa região do corpo, se afastava e voltávamos para o Akabayashi, que dizia: Ele não pode se aproximar o suficiente. Tudo por causa dos socos de Xion. Hikimaru sorria e o Akabayashi comentava: Esse sangramento nasal agressivo em Xion mostra que ele quebrou o nariz. Mas o sangue irá transformar Xion em um demônio. Uma terrível memória agora irá voltar para lhe perturbar. Isso deve estar acontecendo agora, inclusive. Xion será presenteado com uma cruel aflição. Será mostrado 2 pessoas mortas e uma faca jogada no chão. Eram 2 idosos, e o Akabayashi continuava contando: Seus pais foram assassinados por um garoto que eles tentaram salvar.
O pai de Zion era um padre e sua mãe trabalhava para a reabilitação de criminosos menores de idade. Mas você sabe como é, as leis juvenis protegem as crianças. Ele não foi punido mesmo tendo assassinado 2 civis. O juiz não sabia. Crianças são geniais em criar mentiras. A criança sorriu para Zion, que estava sentado na sala do tribunal. É insano dizer isso, mas nesse momento, Zion está confundindo Kibo com o próprio assassino dos seus pais. Ele libera seu ódio e sua raiva nas lutas clandestinas. Com o sangue escorrendo do seu nariz, Zion molhava a mão e fazia o sinal da cruz no seu corpo e rosto. Ele olhava de forma raivosa e questionava: "Por que você matou eles?" Confuso, Kibo questionava: "Do que você está falando? Venha." Droga, espera. Minhas mãos estão estranhas. Zion questionava irritado: "Por que matou meus pais?" Confuso, Kibo dizia: "Minhas mãos estão dormentes, que estranho." De volta ao Kabayashi, o mesmo sorria e dizia: "Zion está ficando louco. O show de destruir humanos está começando." Na arena, Zion disparava e dizia: "Apesar de ser uma traição a Deus, não posso fazer nada além de te matar." Nessa hora, galera, corvos cantavam fora do evento. Os seguranças olhavam confusos e podíamos ver Kiryu Miyazawa, o verdadeiro demônio, chegando no local e questionando: "Então aqui é o parquinho do Kishi, né?" Sons de golpes eram ecoados e num piscar de olhos, vários seguranças estavam neutralizados. Kiryu continuava entrando e com um soco ele neutralizava 2. Um deles era jogado e batia de cabeça contra a parede e caía de cara. Kiryu passava pelo corredor e um dos mafiosos dizia na escuta: "Nós somos atacados." Questionavam no andar de cima: "Por quem? Qual é a família? Ou são tiras?" Agonizando, o mafioso respondia: Pelo demônio." A vida saía do seu corpo e íamos para Kiryu, entrando como se não fosse nada. De volta à luta, Zion golpeava e dizia: "Você matou meu pai, apesar do seu esforço para lhe salvar." Kibo desviava, mas suas pernas tremiam muito. Até que de repente, Kibo via um soco vindo, mas não conseguia reagir. Seu corpo era acertado em cheio e um rasgo aparecia na região. Voltávamos agora para o Kabayashi, que dizia: "Zion acha que Kibo matou seus pais. Agora nada pode controlá-lo. Seu sangue quente está exigindo mais do que apenas um touro para se acalmar." Em fúria, Zion dizia: "Ah, Deus não sabe, mas existem demônios de verdade na Terra." Enquanto Kibo olhava confuso e sentindo mal-estar, o Akabayashi dizia: "Rick, meu querido, você sabia? Na Idade Média, na Europa, as vítimas da Inquisição foram estripadas. Tudo porque a Inquisição pensava que demônios viviam em suas tripas." No combate, Zion dizia descontrolado: "Ah, seu demônio!" Kibo desviava de um cruzado que deixava um rasgo na almofada do corner, ele ia para a lateral, mas Zion o acertava no rosto. Outro rasgo surgia e Hikimaru olhava suando tenso. Já o Akabayashi continuava dizendo: Os olhos de Zion estão mostrando sua verdadeira loucura, o chamado mente doentia. Porém agora, Zion é uma pessoa doente, não pode ser processado mesmo se matar alguém." No combate, Kibo se fechava e Zion dizia enquanto golpeava: "Deus não sabe que as orações não podem lhe salvar do verdadeiro mal. Afeto não funciona com demônios. Um demônio só pode ser vencido por um demônio ainda mais forte. Eu, mesmo sendo um servo de Deus, posso ser um demônio se for por uma justa causa." Com os antebraços cheios de machucados, a guarda de Kibo era passada e ele era golpeado em cheio no rosto. Hikimaru via aquilo e o Akabayashi dizia: "Ele perdeu a consciência. Está acabado. A luta acabou antes que Kibo ficasse mutilado. Que pena." Nos era mostrado Kibo ainda consciente e ele escutava uma voz familiar exclamando: "Sinta o sabor do sangue." Kibo olhava para o lado e via Kiryu Miyazawa, que continuava dizendo: "O sangue é amargo. Esse é o sabor da vida." Kibo dizia o nome de Kiryu e a cena cortava para o Akabayashi, que questionava: "Quem é esse?" Nessa hora, a guarda de Hikimaru chegava para tirar o invasor, mas com o braço, Kiryu nocauteava 3 seguranças sem sequer olhar para eles. Eles caíam em cima um do outro, e Kiryu se sentava em cima deles dizendo: "Kishi, eu vim assistir o fim miserável da sua vida." Kibo tremia para se erguer e Kiryu dizia: "Mas devem ter lhe jogado uma droga para adormecer os músculos. Foi uma pequena quantidade, já que o propósito não era te matar, mas sim deixar seus músculos dormentes." O Akabayashi e Hikimaru ouviam aquilo, e Kiryu questionava:
É sério que você não percebeu quando bebeu veneno? Que patético. Eu bati o olho e vi. O que Seiko pensará de você? Kibo se apoiava na grade e dizia: agora mesmo, eu admito, sou imaturo para ser líder da escola Nadashinkage. Xion nessa hora vinha andando na direção de Kibo, que continuava dizendo enquanto se virava para o seu oponente: posso ser fraco, posso ser miserável, mas mesmo assim, nunca irei desrespeitar a honra do estilo Nadashinkage. Eu herdei isto do meu pai. Eu não posso deixar o legado do meu pai cair. Se minha vida terminar aqui, muito bem, terminará sem lamentações. O Padre Xion exclamava em guarda: você tem uma linhagem maligna. Você pode ouvir? Xion voltava a golpear. Kibo se fechava até que um soco passava raspando na sua cabeça. O couro cabeludo era arrancado e Xion questionava: não pode ouvir? O som da sua carne rasgando e seu sangue pingando. Kibo via um soco vindo, mas novamente não conseguia reagir. Ele era acertado no rosto, cuspia seu bocal para longe e caía de cara no chão. Kiryu olhava de cima e dizia: o som da sua vida está se quebrando. A cena cortava para o Wakabayashi, que dizia animado: Rick, meu querido, foi mal, mas vou pegar seus 300 milhões. Esse é o seu fim. Rikimaru era direto em dizer: você deve ter envenenado ele. Esse é o porquê você está olhando o seu relógio de novo e de novo. Impaciente, o Wakabayashi questionava: o que disse? Ei, você tá tentando foder comigo ou o quê? Apesar de ser filho de um ex-chefe de uma família, eu posso te fazer sangrar e eu lamo seu sangue depois. Friamente, Rikimaru dizia: meu pai me falou, vingue-me. O Wakabayashi regalava os olhos e questionava preocupado: o que disse? Ele recuperou sua consciência? Rikimaru respondia: sua consciência não voltou, mas seus olhos me dizem: mate o Wakabayashi. Prontamente, os capangas de Wakabayashi sacavam suas armas e diziam: ei, seu merda, vai se fuder, nós iremos meter bala em você. Os capangas de Rikimaru apontavam de volta e diziam: vai, tenta sorte, seu merda. Rikimaru erguia a mão e dizia: vocês dois, relaxem, logo tudo ficará claro. Fora que a luta ainda não terminou. O Wakabayashi questionava: o quê? Como assim não terminou? Nos era mostrado Kibo vomitando toda a água que ele havia tomado. Kiryu sorria e dizia: Soshin Taidokun, a pose do estilo do corpo, do estilo Nadashinkage. Kibo se erguia, Wakabayashi gelava, Rikimaru olhava confiante e Kiryu continuava dizendo: o Soshin Taidokun fortalece o sistema imunológico com uma técnica de respiração. Nos era mostrado os órgãos de Kibo sendo fortalecidos e Xion exclamava: eu sabia, você é um demônio. Kiryu olhava para o padre e exclamava: padre, o homem deve respeitar o poder. O único poder pertence a Deus. Os traidores devem ser punidos. Padre, Deus é impiedoso, meu filho. Você se esqueceu? Deus não protege os fracos que devem se proteger. Esse é o porquê de terem criado as artes marciais. O estilo Nadashinkage possui tanto defesas como técnicas letais. A escola Nadashinkage até ensina a envenenar e a curar. Naturalmente, eu aprendi de uma pessoa que tinha o completo conhecimento dessas artes. A técnica do antídoto da escola Nadashinkage, o Soshin Taidokun. Os órgãos de Kibo paravam de colapsar, então ele sorria e dizia movendo as mãos: ainda tá um pouco dormente, mas já dá pra fechar meus punhos, certo? Agora que eu já consigo pelo menos usar meus jogos de perna. Xion, se prepara, tá? Estou longe de estar acabado. Xion olhava para Kiryu e dizia: um demônio está aqui. Kiryu respondia: um demônio? Sim, padre. Realmente tem um demônio aqui. Esse consegue servir a Deus, inclusive. Xion questionava: o que foi que você disse? Kiryu respondia: padre, um demônio está vivendo dentro de você. Lembre-se, vamos, traga sua memória à tona. Você é um demônio. Xion questionava avançando em Kibo: você está chamando um servo de Deus de demônio? Não, eu sou aquele que exterminará o clã de demônios. Kibo bloqueava todos os ataques, saltava dizendo de um cruzado e chutava o rosto dizendo: basta! Mesmo que o Nadashinkage tenha muitas técnicas letais, eu não sou um assassino. O padre recuava com a pancada e Kiryu comentava: quando a pessoa luta e faz sexo, nesse momento é o único que revela seu verdadeiro caráter. Agora, a verdade está vindo. A cena cortava para Rikimaru, que estalava o dedo e dizia:
Senhor Waka, eu tenho algo para te mostrar. Wakabayashi olhava confuso e abriam a porta. Vários capangas de Hikimaru entravam com 2 capangas espancados de Wakabayashi. E Hikimaru dizia: eles são os assassinos que você contratou. Eles confessaram tudo. Wakabayashi apontava sua metralhadora e dizia: merda, vai pro inferno! Na mesma hora, todos os capangas apontavam as armas para Wakabayashi. Prontamente, ele largava sua arma e Hikimaru dizia: bom, eu tenho o dever e o direito de lhe matar. Wakabayashi questionava: então por que não me mata agora? Hikimaru respondia: eu irei, mas apenas depois que essa luta acabar. Wakabayashi alertava: seu garoto não pode vencer. Zion é um assassino nato. A cena ia para a arena. Lá Zion encarava exalando uma aura sinistra e ele questionava: quem matou? Me responda, quem? Eu tenho a memória. O som da lâmina quebrando ossos está nos meus ouvidos como repolhos sendo picados. Por quê? Por que eu me lembro deste sentimento? Kibo ficava confuso e o Wakabayashi exclamava: quem matou seus pais foi ele próprio. Íamos para Kiryu, que exclamava: olha só, a memória do demônio que estava selada agora está voltando. Zion ouvia aquilo e pensava: quem matou meus pais? Quem era aquele garoto? Não. Quem era aquele demônio em forma de criança? Era eu. Íamos para Hikimaru, que questionava: como assim? Você disse que ele testemunhou. Quem testemunhou no julgamento então? Wakabayashi respondia: foi Zion também. Ele criou essas memórias a partir do zero para escapar da realidade. Íamos para Kiryu, que explicava: padre, nesse momento sua mente está entrando em colapso. Zion via os velhos pais mortos à frente e concluía: eu sou um demônio. Eu preciso do julgamento do Senhor. Eu devo morrer. Zion avançava em Kibo, que desviava do direto e pensava: ele é um doente mental. Kibo ia para a lateral e desviava de uma sequência. Enquanto isso, Zion dizia: eu devo pagar por isto com minha vida. Kibo era pego de raspão por um soco, em seguida acertado em cheio por outro. Enquanto isso, Wakabayashi exclamava: Zion irá matar de novo. Nesse momento, nos era mostrado Kiryu sorrindo e dizendo: que miserável. Ele está ficando louco porque percebeu que é um assassino. Kibo se afastava, via seu oponente se aproximando e bloqueava um cruzado no corpo enquanto Zion dizia: por favor, mate-me. Kibo era jogado para as cordas e Kiryu comentava: o nosso caro padre está começando a se torturar com a culpa. Ele é o lamentador. Para ser morto por alguém que está pedindo para ser morto, parece mais uma piada ridícula. Kishi, acorda. O único jeito de parar Zion é matando-o. Kibo desviava do direto, agarrava a perna esquerda do mesmo num single leg e questionava: você realmente quer morrer de uma maneira tão merda? Então irei lhe dar a morte. Kibo quedava o padre de cabeça no ringue, ia para a posição dos 100 quilos, laçava o braço e torcia. Em seguida dizia: isso não é uma chave de braço comum, é uma técnica letal do Nadashinkage. Farei com que se arrependa de ter nascido. Kibo impulsionava as pernas por cima enquanto torcia, caía do outro lado e começava a passar as pernas pelos braços enquanto Zion dizia: isso, eu devo ser morto. Kiryu ouvia aquilo e pensava de braços cruzados. Zion está disposto a morrer porque não consegue carregar sua culpa. Ele está lutando para isso, para morrer. Ninguém pode salvá-lo. Íamos para Otton, vendo a lousa de letras que Kibo havia deixado para ele em cima. E ele dizia: A, E, I, O, U, K, Q, Ki, Ko. Kishi. Retornávamos para Kiryu, que pensava: o único jeito de salvar Zion é matando. Até mesmo Deus daria a morte para ele. Então vamos, Kishi. Na luta, Kibo dizia: uma chave de braço apertando a garganta. Essa técnica irá lhe dar a vista do inferno. Esse é o Zainin Gatami, a chave do prisioneiro do estilo Nadashinkage. Entrávamos num breve flashback agora, galera, onde Zion estava nu numa igreja, prostrado, diante da Santa Cruz. Ele chorava e no presente ele era estrangulado. Quando as forças iam embora do seu corpo, Kibo soltava e Hikimaru dizia: um homem com técnicas demoníacas pode se tornar um anjo ensanguentado. Wakabayashi, parece que acabou. Wakabayashi dizia merda e Hikimaru continuava: eu tenho seus 300 milhões de ienes. Creio que você pegou esse dinheiro emprestado do quartel-general. Se você perder esses 300 milhões, você sabe, eles nunca o deixarão vivo. Wakabayashi olhava em volta, sorria e dizia: e daí? Vou ser morto de qualquer jeito. Vamos, matem-me logo. Hikimaru ia na contramão e ordenava:
Todos vocês, saiam daqui. Rapidamente, seus capangas armados começavam a sair, e o último fechava a porta. Rikimaru colocava sua arma na mesa e dizia: vamos, termine isso você mesmo. Wakabayashi olhava para a arma, a pegava e colocava na própria cabeça, até que de repente ele dizia apontando a arma para o seu rival: foda, quem vai pro inferno é você, Rikimaru. Rikimaru apontava outra pistola, e o som de disparo ecoava. Os corvos se assustavam e nos era mostrado Wakabayashi sangrando, esparramado no sofá e sem vida. Agora voltávamos para o ringue, onde Zion questionava: por quê? Por que você não me matou? Kibo respondia: padre, não é porque acreditamos em algo que não existe que significa que devemos desperdiçar nossas vidas. Você tem Deus, eu tenho estilo na Dashinkage. Não desista da sua vida. Fora que, o único que eu quero matar é... Kibo olhava para a direção de Kiryu, lá só restava a energia residual que o mesmo exalava e Kibo finalizava: o único que eu quero matar é o verdadeiro demônio. A cena cortava para Kiryu saindo. Ele encontrava os seguranças armados do corredor que diziam: ah, seu filho da puta, não vamos deixar você sair daqui nunca. Você pegou vários dos nossos, então não sairá vivo daqui. Kiryu firmava seu olhar, só que de repente a voz de Genai ecoava dizendo: não façam isso. Ele não é o tipo de homem que vocês podem matar. Genai passava pelos capangas, olhava para Kiryu e se ajoelhava dizendo: eu sabia que você viria, grande Kiryu. Kiryu questionava: o que você é? Genai respondia: eu sou seu servo leal, dedos assassinos, Genai Tomashino. Prontamente Kiryu dizia: não, você não é isso. O que você é? Genai travava por alguns segundos até que respondia: eu sou um horrível rato imundo. Kiryu erguia a perna e dizia: está certo, você é um rato imundo, então irei deixá-lo viver. Genai olhava confuso e de repente recebia um pisão na cara. O espremendo contra o solo, Kiryu dizia de costas para os seguranças armados: seu rato imundo, você mentiu para mim. Kishi não matou ninguém, e ele não foi morto. De cara pro chão, Genai dizia: eu peço seu perdão. Kiryu dizia: a partir de agora você é um verme. Só um verme sem valor, fedorento, que vive na merda. Genai dizia: eu sou um verme sem valor, fedorento que vive na merda. Sim, Kiryu exclamava. Qualquer um pode esmagar um verme a qualquer hora. A única verdadeira força é aquela que um homem pode matar o outro sem hesitar. Então encontre um homem que possa matar Kishi. Kiryu erguia sua perna e Genai dizia se afastando: sim, senhor. Kiryu dizia: encontre um homem que Kishi queira matar. Genai questionava: senhor, eu posso perguntar algo? Por que você pensa tanto em Kibo? Eu ouvi dizer que você e ele são parentes. Se isto é verdade, então por que quer matá-lo? Kiryu respondia: neste mundo, o único que pode me matar é Kishi. Então irei fazer Kibo ser como eu. Kiryu saía andando e finalizava: um verme nunca irá entender. Genai ouvia aquilo, olhava para o lado e via um capanga de Rikimaru com um suposto riso na cara. Genai Tomashino o atacava e dizia: porra, você riu de mim! O rosto do mesmo era fatiado em X e ele caía gritando. Genai lambia o sangue em seus dedos e dizia: eu devo fazer Kibo pagar por esta humilhação. E dessa forma, pessoal, com Kiryu retornando, o vídeo chega ao fim. Vale ressaltar aqui, galera, Kiryu planeja fazer Kibo ser como ele. E se vocês prestaram atenção na saga anterior, na primeira parte de Toph, vocês vão perceber o desejo de Kibo em se tornar poderoso. Otton que vivia controlando Kibo o tempo todo, para ele ser mais ponderado. Kibo muitas vezes chegou a usar técnicas de morte em seus oponentes e Otton foi lá e salvou seus oponentes. Sempre controlava Kibo. Porém, no final da obra, com Otton ficando nesse estado extremamente delicado de saúde, Kibo migrou para esse lado mais cuidadoso. Ele absorveu muito da personalidade do Otton, não se entregou para a raiva, algo que fez Kiryu ver como um desafio. Agora, o grande dilema é: Kiryu vai conseguir puxar Kibo para esse lado da parte da morte do estilo na Dashinkage, ou o Otton vai conseguir manter seu filho na parte da vida?
Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Dessa forma terão acesso a material exclusivo. Postamos aqui no nosso clube de membros 3 vídeos por semana. Segunda-feira sai Jornada ao Oeste, quarta-feira sai Kingdom Omega e quinta-feira sai Solo Leveling Ragnarok. A gente posta Kingdom também no clube de membros, todos os vídeos estão lá, inclusive por causa de direitos autorais, porém a gente posta primeiro por algumas horas, disponível para todos vocês. Depois a gente migra para o clube de membros. Minhas redes sociais também vai estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.